Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele chão, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a base de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tem tanto amor. Essa harmonização que o Leão traz para a gente é maravilhoso, né? Lembrando que essas músicas também são preces. É muito importante esse momento de sintonia com a espiritualidade maior, para o nosso tratamento. É muito importante esse momento. Agradecer, Leão, muito obrigado pelas músicas. Traz uma emoção muito grande para a gente. Para quem não me conhece, meu nome é Rose, e hoje estou aqui na abertura do trabalho, né? E, primeiramente, eu quero fazer um convite a vocês, a todos vocês. Nós vamos ter festival de sorvete lá no Segal, lá na Escola André Luiz, na esquina da Avenida T2 com a Rua Campinas, dia 8 de setembro, às 14h30, às 2h30 da tarde começa. É sorvete de vários sabores, à vontade, né? O ingresso é R$25, né, Marisete, é isso? Acertei? É R$25 o ingresso, tem açaí, e só uma tarde lá conosco. Vamos nos conhecer pessoalmente, bater um papo, ouvir música, que nós vamos ter os nossos cantores lá presencialmente. Vai ser uma festa para todos nós, para todos nós. E a gente espera que todos vocês possam comparecer e ajudar a alegrar o nosso ambiente. Então, vamos fazer nossa escala de trabalho?
A harmonização, como eu já falei, o Leon, que está fazendo para nós hoje, maravilhosamente. Aí a leitura do Evangelho, capítulo 17, item 7, Marisete, vai ler para nós hoje. A prece inicial, nosso companheiro Haldane. A explanação de hoje, a nossa querida Cíntia Castro, com o tema O Dever. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Esse final, depois, com o passe virtual e a fluidificação das águas, a nossa companheira Natália. Então, vamos ouvir mais uma musiquinha para continuar a harmonização e vamos seguir com o trabalho. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. Marisete, é com você agora, a leitura do Evangelho, amiga. Ok, minha querida. Bom, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, instruções dos Espíritos. O dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Não tem testemunhas das suas vitórias e não estão sujeitas à repreensão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele, onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pela mesma causa, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Que assim seja. Que assim seja. Haldane, com a prece inicial, Haldane, por favor. Paz do nosso querido Mestre Jesus estejam em nossos corações. Sentemos, pois, numa posição confortável, imaginando a figura do querido Mestre Jesus. E oremos então, irmãos. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar quem quer que seja, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a falar sem ferir. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumpriste os desígnios onde e como queira. Senhor Jesus, amigo nosso de todas as horas, tu que nos ensinaste, onde uma ou mais pessoas estiver reunida em teu nome, lá estará,
te pedimos que abençoe este espaço virtual e que o amor seja o nosso mais puro sentimento, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Cíntia, minha amiga, agora é com você. Obrigada, Rose. Obrigada a todos por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, participando com todos vocês desse momento, né, de reflexão, de introspecção com as nossas perguntas, os nossos questionamentos, as dúvidas que a gente, às vezes, traz no coração acerca das experiências da vida. A gente está aqui falando hoje sobre o dever, que foi esse trecho que a Marisete leu para a gente até a metade, né? E é interessante que a gente vai estudar esse tema, vai pegar para ler com mais atenção, para formatar uma palestra, para trazer reflexões seguras para o nosso dia a dia, e ver quanta coisa a leitura simples deixa passar. Se a gente for olhando frase por frase, quanta coisa essa mensagem de Lázaro tem a nos advertir. Então, vamos primeiro conceituar dever. Lá no dicionário, está dizendo que é uma obrigação de fazer alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser imposta pela lei, pela moral, pelos usos e costumes ou pela própria consciência. Nós vamos ver ao longo do nosso estudo e ao longo dessa mensagem aqui, que Lázaro nos fala muito de moral e de consciência, o tempo inteiro ele nos fala de moral e de consciência. Então, esse dever, então, é algo que a moral, a lei, os usos e costumes e a consciência nos impõem. A lei, porque nós temos que cumprir, nós vamos lá na Constituição, por exemplo, lá no artigo 5º, onde estão todos os direitos e deveres que ela nos assegura. A gente pode enumerar na nossa vida de relação que ela é um organizador da vida e sociedade, não é? Os princípios básicos estão ali. Então, são 79 itens que estão listados ali. Eu acho que não exauriu tudo aquilo que poderia ser contemplado na nossa vida aqui. Fala de propriedade, fala de saúde, fala do respeito à individualidade, do direito de culto religioso, fala de muitas coisas. Então, é uma lei que foi feita através da observação dos usos e costumes da sociedade em que a gente vive, porque é a Constituição do nosso país, e ali ela nos determina obrigações de fazer e também nos coloca os direitos que nos são relativos àquelas obrigações de fazer. Mas existe aí, e aqui é que Lázaro fala, que ele vai tratar desse assunto, que é a obrigação de fazer pela própria consciência. Fazer alguma coisa pela própria consciência. Ele já começa lá no primeiro parágrafo dizendo exatamente isso, que o dever é a lei da vida. E a vida é muito mais do que essas passagens temporárias que nós temos aqui na Terra. A gente vai e vem, e estamos sempre aqui na Terra, voltando para provar para nós mesmos que nós aprendemos alguma coisa. E isso é o desenvolvimento da nossa moralidade. E é no desenvolvimento dessa moralidade que a nossa consciência se amplia, que o nosso entendimento aumenta e que o nosso cumprimento do dever se torna algo mais natural, mais fácil de ser realizado. Então, ao falar que o dever é lei da vida, ele disse que a gente se depara no cumprimento do dever com as mais ínfimas particularidades. Desce a níveis de detalhes as nossas reflexões, se nós formos parar aqui para pensar nisso. Tanto nas coisas pequeninas quanto nas maiores, nós estamos sempre cumprindo um dever. E esse dever moral que ele está realizando aqui. E ainda, num sentido absoluto, esse dever seria o conjunto das obrigações de uma pessoa. Cada um na sua sociedade, no meio que vive, na cidade que está, no núcleo familiar, tem um conjunto de obrigações. E esse conjunto de obrigações são os deveres. Particularmente, é uma regra de ação específica, uma obrigação definida. Ou seja, é aquilo que eu faço em relação a mim mesma. É aquilo que eu determino intimamente como sendo a minha maneira de agir, a minha forma de pensar. Então, olha só, dever e obrigação está lá nos anais da justiça, tá? São coisas que nós retiramos também do conceito jurídico. Dever e obrigação são regras impostas, sendo que o primeiro, o dever, é uma espécie de respeito ideológico, e a segunda, uma ordem legal. Na segunda, que é a obrigação, a gente já viu que eu falei da Constituição.
Mas esse respeito ideológico, o que é a ideologia? A ideologia é um conjunto de convicções pessoais que nós temos. Então, o dever é um respeito a essas convicções. É a gente fazer alguma coisa porque acredita nela. E não porque aquilo vai me trazer essa ou aquela facilidade, ou porque vai me fazer ser aplaudido ou julgado por alguém. Dever é o respeito às convicções que eu já desenvolvi dentro de mim, e essas convicções eu desenvolvo a partir do processo educativo em que eu me permito mergulhar no desenvolvimento da minha moralidade. E isso é o nosso processo de crescimento, de evolução espiritual. Lázaro fala aqui que o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. Olha a moralidade aí de novo. O que é uma especulação? É uma busca, uma procura, um questionamento. Então, todos os questionamentos que nós temos em relação à moralidade resumem o que significa o dever. Isso é certo? Isso é errado? Isso é bom? Isso é ruim? E por aí afora são as perguntas que nós vamos fazendo, especulando aquilo moralmente. Se eu fizer isso, eu estarei pensando em mim, no meu próximo, porque ele fala que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Então, o que eu estou fazendo é bom? Vamos lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, aquelas perguntas que Santo Agostinho coloca ali como sendo o balancete diário que a gente tem que fazer antes de dormir. Será que o que eu fiz hoje prejudicou alguém? Foi ruim para alguém? Será que alguém ficou triste com alguma ação, alguma palavra que eu falei? Será que eu fui tão bom ontem quanto fui ontem? Eu fui melhor e amanhã eu estou me preparando para ser melhor do que eu fui hoje? E assim uma série de perguntas que a gente pode se fazer, que são essas especulações morais que vão criando dentro de nós um código, junto com a nossa consciência, que é aquele dever que a gente segue, simplesmente porque a gente acredita nele, que são as nossas convicções, a nossa ideologia particular. Sem rótulo essa ideologia. É a ideologia da Cíntia, a ideologia da Rosa, a ideologia da Marisete, de todos aqueles que estão aqui, cada um tem a sua, porque cada um reflete sobre a sua própria vida. Então ele diz que esse dever é austero e brando. Nosso modelo sempre é Jesus. E Jesus sempre foi austero e brando. Como? Como que essas duas características podem fazer parte de uma mesma personalidade? É porque a gente confunde mesmo muito o conceito de austeridade. A gente acha que a austeridade é cara feia, a gente acha que a austeridade é braveza, quando na realidade a austeridade é respeito, é confiabilidade. E por isso, por ser austero, por ser respeitado e confiável, Jesus podia agir com toda a brandura e seria sempre acatado nas suas colocações. Ele vivia pelo sim, sim, não, não. O que é certo, o que é errado, é errado. E isso aí também é outro conceito que a gente precisa rever. Então, esse dever ele está pronto a dobrar-se às mais diversas complicações e conserva-se inflexível diante de suas tentações. Eu tenho as minhas convicções, eu tenho as minhas ideologias, então eu vou segui-las. Mas eu não posso ser inflexível ao ponto de não refletir sempre que o progresso chega para mim, se aquilo está certo ou está errado. Mudar também é um ato de crescimento. Mas não é mudar do certo para o errado, ou ser uma pessoa que conivente com todos os modismos, com todas as situações. É ser uma pessoa íntegra, austera, branda, que tem os seus próprios pontos de vista, sem ofender ninguém, sem ser agressivo com ninguém, mas procurando agir dentro daquelas convicções, porque é aquilo ali que vai nos dar a paz de consciência. E aí, então, Lázaro complementa que o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. Olha só, juiz e escravo em causa própria. Ele é juiz porque ele pode deliberar sobre aquilo que ele quer fazer. A sua ideologia, a sua convicção lhe dá o direito de usar o seu livre-arbítrio nas suas escolhas. Então, ele vai deliberar, ele vai julgar se é bom ou se é ruim. Mas a partir do momento em que ele toma uma decisão, faz uma escolha e delibera, ele se torna escravo das escolhas que fez. Então, a gente precisa sempre ter equilíbrio para crescer em moralidade, para que o cumprimento do nosso dever não nos traga consequências que vão
atrasar o nosso processo evolutivo, porque vão nos fazer voltar a pontos de partida que ficaram mal elaborados, para que nós deliberemos de novo, exerçamos o nosso livre-arbítrio novamente para fazer a escolha certa. Esse pensador, chamado Immanuel Kant, que o Divaldo gosta muito de citar, ele, olha só, ele nasceu no século XVIII, morreu no século XIX, falou um bocado de coisa que já era precursora de todos esses conceitos que nós estamos vendo aqui. Olha só como é que ele começa lá no livro dele, Metafísica dos Costumes, onde ele fala da ética do dever, que é muito interessante a reflexão dele. Ele nos fala que o dever é o princípio supremo de toda moralidade. O que Lázaro fala aqui no começo? Que o dever é a lei da vida, que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. E nós vamos ficar repetindo isso aqui o tempo inteiro para entender o que Lázaro quis nos trazer com essa mensagem. Então, o dever é o princípio supremo de toda moralidade. Dessa forma, uma ação é certa quando realizada por um sentimento de dever. E o dever é o conjunto de todos os aprendizados que nós já fizemos, toda a consulta que nós já fizemos à nossa consciência, toda a moralização que nós já fizemos nessa consciência. Se nós formos lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, na questão 621, Kardec pergunta aos espíritos, onde estão inscritas as leis de Deus? E os espíritos respondem com duas palavras, na consciência. E essas leis, quais são? São todas tratadas nessa parte terceira do Livro dos Espíritos. A lei de adoração que nos faz reconhecer e respeitar aquele que nos criou, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade, finalizando com justiça, amor e caridade. Lembrando ainda dos espíritos que disseram a Kardec que a caridade, segundo pensava Jesus, é a benevolência para com todos, a indulgência para as faltas alheias e o perdão das ofensas. Então, nós temos aqui resumidos tudo aquilo que a nossa consciência, como o nosso princípio divino, a nossa essência divina, nos alerta a todos os instantes. Mas é muito difícil de se cumprir esse dever. Lázaro afirma aqui no segundo parágrafo, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Às vezes o nosso coração, ele não está educado, a gente não pensa para agir, age no impulso da emoção e às vezes escolhe errado. A gente quer fazer alguma coisa que não está muito correta, sabe que não está correta, mas faz a si mesmo. Aí então a gente foi juiz, deliberou o que queria, mas acaba se tornando escravo da escolha que fez. Então, essa noção de responsabilidade que o dever nos traz, que ele fala aqui que é o aguilhão da consciência, por que ele é o aguilhão da consciência? Porque ele é aquele que estimula a consciência a agir segundo o grau de moralidade que se tem. Ele é guardião da probidade interior. O que é a probidade interior? É da honestidade, da retidão de caráter, das escolhas corretas que nós vamos fazer. E essa consciência adverte e sustenta o homem. Mas o homem, muitas vezes, justamente, lutando essa luta diária das atrações que o interesse e o coração, muitas vezes impossível, nos faz tomar, faz com que nós enveredemos por caminhos que vão nos trazer dor. Onde começa esse dever? Onde termina? Esse dever começa, como a Marisete leu, onde ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo, e termina no limite que não desejaríamos que ninguém transpusesse em relação a nós. Vamos voltar para a primeira frase da mensagem de Lázaro? O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo. Eu não vou fazer isso porque está errado. Eu não vou furar o sinal, ou deixar de furar o sinal, porque eu vou ser multada. Eu não vou furar o sinal porque está errado. E aquele sinal está parado ali para que eu pare e esteja em condições de proteção comigo mesmo e com outras pessoas, ou seja, estou cumprindo a minha obrigação moral comigo e com as outras pessoas, para não causar um acidente, para não prejudicar nem a mim nem a outras criaturas, porque aquilo é que é certo. Não é só porque eu vou ser multada. Hoje em dia, como nós estamos em processo de aprendizado, há meios coercitivos de fazer com que a gente cumpra o dever. Uma multa,
né? Um processo penal, às vezes por um crime, um delito cometido, e assim por diante. São várias as coisas que acontecem na nossa vida, que são uma coerção a nosso livre-arbítrio, porque nós estamos em processo de aprendizado e nem sempre sabemos usar esse livre-arbítrio com correção. E por isso mesmo, esse impedimento que a vida nos traz é para que nós não incorramos em faltas que nos trarão consequências difíceis. É providência divina. O que mais que ele quer nos dizer? Esse pensamento de Kant, então, aqui está nesse gráfico, dizendo que a consciência move a vontade para que se realize uma ação moral. Mas essa ação moral, ela é boa para que eu seja feliz? Ela é boa para que eu siga preceitos religiosos? Ela é boa para que eu tire vantagens dela? Eu estou fazendo isso porque eu quero alcançar aquilo? Ou eu estou fazendo isso porque isso é que é o correto? Nada mais. Isso aí, essa consciência que nós colocamos aqui, na ética de Kant, se chama imperativo categórico, ou seja, a consciência fala, né? E o que é esse imperativo categórico? É quando a gente age, né, simplesmente cumprindo o dever, e a gente age simplesmente por isso, nada mais. Não é porque fulano vai ficar feliz, não é porque ciclano vai me trazer uma vantagem, não é porque eu vou ser castigado por algum preceito religioso que eu ainda não compreendo e acho que a religião existe para me punir e não para me educar. Então, essa ação moral, ela é boa em si mesma quando ela é uma lei universal, como eu olho a humanidade como um fim e nunca como um meio de alcançar algo que eu desejo. Isso, essa ação boa, deveria ser uma lei da natureza. E quais são as leis da natureza? Estão lá listadas na parte 3ª do Livro dos Espíritos, a partir da questão 621 e adiante, as questões que falam daquelas leis que estão inscritas na nossa consciência. Então, se nós seguirmos isso, se nós refletirmos sobre isso, nós vamos estar cumprindo o nosso dever pelo simples fator de que o dever é o correto. A gente gosta muito de criar condições, situações para justificar as nossas ações. Eu vou contar um caso para você que aconteceu comigo, eu tinha uns 8 ou 9 anos. Aí entra por vários outros sentimentos. Eu só tirava 10 na escola, era daquelas alunas CDF mesmo, gostava, e eu gostava de estudar, não era só porque aquilo ia me dar um 10, eu gostava de estudar, mas o fato de eu só tirar 10, no meu boletim está todo azulzinho, até no comportamento eu tirar 10, aquilo me enchia de orgulho e vaidade. Eu gostava do que as pessoas falavam, eu gostava de ver o olhar aprovador dos meus pais. Aí, num mês lá, às vezes, havia determinadas coisas que às vezes até queria fazer, mas eu não fazia para não tirar ponto nessa matéria, no comportamento, para vir 10 toda vez. Muito bem. Aí, foi um grande aprendizado que aconteceu comigo. Eu recebi um boletim, tinha que entregar para os pais assinarem, né? E lá estava comportamento 9,9. 9,9. Vocês vejam o absurdo da situação. E eu fiquei aquilo ali praticamente, no dizer moderno de hoje, me deixou em depressão. Aquilo não podia ter acontecido. Como é que eu ia apresentar um boletim para os meus pais com a nota 9,9? E não sei se vocês sabem, na nossa época, os boletins vinham escritos com caneta tinteiro. Aquela folhinha fina, coisa difícil de você fazer num boletim era rasurar, pois eu consegui rasurar aquele boletim, eu fiz uma obra de arte, sem manchar o boletim, sem rasgar a folha, troquei aquele 9,9 por um 10. Ainda tive sorte, porque toda vez que a professora colocava 10, ela botava 10,0. Então, no lugar do 9, eu ajeitei lá, arrumei uma caneta tinteiro, mas ficou perfeito. Tanto que eu mostrei para o meu pai e para a minha mãe, e eles assinaram sem nenhum questionamento. Devolvi o boletim para a professora, ela também não falou nada na hora que eu devolvi, só que eu esqueci que no diário dela estava escrito tudo que estava escrito no meu boletim. E quando ela foi fazer a conferência, se todos os boletins haviam sido devolvidos, ela viu que ela tinha anotado 9,9 no diário e no meu boletim estava 10. E ela, então, concluiu que eu havia rasurado o boletim. Então, num sábado, naquela época os professores e os pais conviviam muito bem, num sábado ele estava lá, ela foi visitar meus pais na parte da manhã, eu estava brincando e por lá fiquei. Criança não se metia em conversa de adulto, né? De repente, meu pai e minha mãe me chamam. Eu entrei na sala toda feliz, achando que ela tinha ido lá me elogiar por alguma coisa. Quando eu cheguei lá, meu pai estava com o meu boletim na mão. O chão abriu e eu caí lá dentro do buraco. Foi uma coisa assim, eu tinha
eu tinha 9 anos. Realmente foi uma situação que me envergonhou muito, porque meu pai perguntou assim, minha filha, a sua professora veio aqui dizendo que você rasurou o seu boletim, que o seu comportamento era 9,9 e que você colocou 10. Isso é verdade? Ele perguntou para mim, ele queria saber a minha resposta. E o meu pai era um homem muito sábio, eu não conseguia mentir para ele, pela forma como eles nos educaram. E eu tive que concordar que realmente eu tinha rasurado o boletim. E fiquei esperando o castigo, né? Mas o que ele disse naquele momento foi mais doloroso do que um castigo. Porque ele disse assim, minha filha, nós te amamos tanto. 1/10 no seu comportamento que você perdeu, não depõe contra a sua lisura, contra o seu respeito. Você não fez nada demais perdendo 1/10. De repente, você apenas conversou um pouco mais dentro da sala de aula. E a sua professora, que é exigente, e a gente dá graças a Deus que ela é exigente, ela tirou 1/10 no seu ponto, você não precisava ter rasurado. A gente ia ficar feliz do mesmo jeito com o seu comportamento em 9,9. E ficou nisso, mas foi um processo de aprendizado muito grande para mim, porque eu sabia que, a partir daquele momento, a verdade é uma lei universal, que eu deveria sempre tratar todas as questões relacionadas a mim com a finalidade de crescer, e não como um meio para me projetar entre as pessoas, valorizando a minha vaidade. E que aquilo era uma lei da natureza. Para que aquela ação fosse boa em si, ela deveria ser daquela forma. E aí Emmanuel nos fala lá no Pensamento e Vida, que pela execução do dever, que é uma região moral de serviço, em que somos constantemente alertados pela consciência, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Minha consciência me alertou que não estava certo. Eu sabia que não estava certo, mas eu fiz assim mesmo, né? E como a verdade acaba sempre aparecendo e nos ensinando, naquele momento, o aprendizado que eu precisei fazer ainda não mostrava a melhor parte de mim. Então, a minha vaidade de nada servia ali naquele momento. E é para exteriorizar a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. E eu vou contar para vocês a história da doutora Ivete Arruda. Não sei se vocês já ouviram essa história, mas se procurarem na internet vocês vão achar. Hoje ela é promotora de justiça, da Promotoria de Justiça de João Pessoa. E ela sempre trabalhou na vara da infância e adolescência. Ela sempre gostou de lidar com esses sentimentos que muito difíceis, inclusive ela disse que havia situações em que ela precisava lutar muito entre a emoção da mulher, o amor de mãe e o cumprimento do dever. E foi esse fato que a tornou conhecida no Brasil todo. Quando ela, em 2012, ela era promotora em Pombal, uma cidade próxima de João Pessoa, e descobriram que uma turma de jovens estava invadindo uma casa durante uns dias do mês, matando aula para invadir essa casa para beber, para ficar bebendo, bebida alcoólica, Romontila com Coca-Cola, que ela fala lá. E era assim, aquele casal que morava ali, uma vez por mês ia João Pessoa para um tratamento, então eles aproveitavam, descobriram aquilo, jovem, uma coisa danada, e foram para aquela casa lá, e ficavam lá a manhã inteirinha, se deliciando com Romontila e Coca-Cola. E eles receberam a denúncia, e a promotora falou assim, olha, falou para o delegado, quando vocês forem fazer a batida, me chamem que eu quero ir junto. E aí, no dia marcado, ela foi junto, e quando ela chegou lá, ela se deparou com o seu próprio filho entre aqueles adolescentes. O que ela fez? Ela disse que foi um choque muito grande, que ela não podia deixar transparecer a emoção daquela mulher que era mãe naquele instante, ao ver o seu filho no processo de contravenção, mas que ela precisava cumprir o dever. E todos foram para o Ministério Público, os pais foram chamados, saíram, assinaram um termo de responsabilidade, foram dispensados com seus pais, mas o filho dela, ela falou com o delegado para prender, para ele passar uma noite preso na delegacia. E o delegado falou, mas doutora, nessa delegacia não tem cela especial. Ela disse, não tinha. Hoje, a partir de hoje tem. Você vai escrever num papel aí, cela especial, vai pregar lá na grade e vai deixar meu filho lá, sozinho na cela, mas é a cela especial dele porque ele é menor. Mas doutora, é seu filho. Ela falou, por isso mesmo. Ele nem nenhum dos colegas dele podem e devem achar que eles têm alguma prerrogativa diante da lei, porque a mãe dele
é uma promotora de justiça, que é aquela que tem que cumprir a lei. Então, ela cumpre a lei primeiro dentro de casa. Ela poderia ter facilitado a vida para o filho dela, ela poderia ter feito como os outros jovens que foram dispensados com seus pais, e cada pai que desse o andamento no processo educativo dos seus filhos. Mas ela preferiu, mesmo que aquilo doesse dentro dela, cumprir o dever, porque aquilo é que era certo. E com isso, ela gerou um processo de aprendizado muito grande para o filho e para os outros filhos dela, os irmãos dele, que toda ação tem uma consequência. E Deus, segundo Lázaro, criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. E é nessa reflexão, sabendo que Deus criou todos os homens iguais, que nós, no nosso processo de crescimento, da formação de nossa moralidade, da criação de nossas ideologias e nossas convicções, que nós temos que lembrar, guardadas as devidas proporções, mas se quisermos comparar, que Deus não privilegia nenhum de seus filhos, como essa promotora não privilegiou o seu. Que nós não temos nenhuma prerrogativa diante da misericórdia e da justiça divina, pedindo as coisas e prometendo outras, porque não é assim que a justiça divina age em relação a nós. O processo de aprendizado, às vezes, é doloroso, mas é através dele que nós entendemos o que significa cumprir o dever que a nossa consciência nos adverte. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. E para terminar, meus amigos, eu queria lembrar com vocês aqui, eu estava vendo outro dia uma palestra do Dr. Paulo César Frutuoso, ele é um médico, e ele estuda muito a doutrina espírita através, a medicina e a doutrina espírita conjugados uma coisa com a outra. Ele trabalha no lar de Frei Fabiano, lá no Rio. E ele estava fazendo um estudo, e aí, de repente, surgiu um questionamento para ele convidou alguns colegas dele, biólogos, né, se eles poderiam determinar quantas células existiam no nosso corpo físico. Aí os biólogos falaram, tá, vamos ver se a gente consegue. Passados alguns dias, eles voltaram, professor, conseguimos determinar quantas células existem no nosso corpo físico. São 50 trilhões de células no corpo físico. E aí ele começou a fazer outras conjecturas, que 50 trilhões de células no corpo físico correspondem a 7 octilhões de átomos nos nossos corpos. E esses átomos são renovados o tempo inteiro, porque há explosões de estrelas no universo o tempo inteiro. Vocês imaginem a usina de energia que é isso daí. E fazendo ainda mais contas, ele comparou o nosso corpo físico à usina de Itaipu, 7 octilhões de átomos no nosso corpo. A usina de Itaipu trabalhando em 100% de sua capacidade por 6.350 dias. E se a gente for considerar o perispírito, o espírito, as nossas energias ectoplasmáticas, quanto mais energia tem aí? Quanto mais magnetismo, eletricidade existe aí? E era assim que Jesus vivia entre nós. Ele, sabendo disso, sabendo que tinha ali uma usina geradora de energia, ele curava, ele acalmava o mar, né? Porque essa é a pergunta que nós vamos fazer. E ele acabou sendo preso, pregado numa cruz. Então, por que ele, que sabia controlar tamanha quantidade de energia e magnetismo, que acalmava o mar e o vento, ele não dizimou com aquela capacidade todos os que o crucificaram? Já se perguntaram? Porque isso é uma coisa fantástica. Ele não fez isso pelo simples cumprimento do dever. Porque o cumprimento do dever dele, qual era a missão dele na Terra? Não era espalhar a missão, a divulgar o cristianismo, as lições, a ampliar o entendimento dos 10 mandamentos da lei de Deus, trazer aquele Deus amoroso para o conhecimento das pessoas, mostrar às pessoas como deviam agir, com bondade, com prudência, com tolerância, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É isso que Lázaro diz aqui, aquele que cumpre o seu dever, ama a Deus
mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo, se ele não cumprisse o seu dever, onde ficaria o resultado da sua missão? Missão que até hoje nos acalenta, missão que até hoje nos esclarece, nos faz crescer. Isso é o estrito cumprimento do dever, da consciência que age pela boa ação o tempo inteiro, pelo que é correto, pelo que acredita que é certo e que é bom. Então vamos refletir sobre isso. Vamos refletir sobre essa lição que Lázaro nos traz nesse item 7 do Evangelho, do capítulo 17 do Evangelho, que é o capítulo justamente que nos conclama a sermos perfeitos, que fala as verdadeiras, quais são as qualidades do homem de bem, que nos fala desse dever que precisa ser cumprido para que nós sejamos felizes, para que nós tenhamos o equilíbrio que tanto almejamos, mas fazer o certo porque é certo, não para tirar vantagem, não para ser melhor do que os outros, nem se permitir que sentimentos ainda que precisam ser trabalhados sejam mais evidentes do que a humildade e a nossa fé e a nossa confiança na providência divina. Que Deus nos abençoe, meus amigos. Muito obrigada pela oportunidade. Cíntia, nós é que agradecemos pelas palavras, pelo ensinamento que você nos trouxe. Muito obrigada, minha amiga. Muito obrigada. Foi ótima a explanação. Obrigada. Obrigada. Vamos pedir para o Leon cantar uma musiquinha para a gente passar para o passe, Leon. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, e teu amor vela por mim, e seja feita sim o alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos, Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, e teu amor vela por mim, e seja feita assim, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Laia, la, laia, la. Amém. Obrigado, Leon. Vamos passar para a parte final, nosso passe virtual. Natália, por favor. Vamos nos preparar, respirando profundamente, fechando os olhos, elevando nossos pensamentos e sentimentos até o Senhor Jesus. Imaginar Jesus em uma grande luz, vai se aproximando, de braços estendidos, de suas mãos, raios de luz, a nos envolver, retirando de nós
as dores, as aflições, desequilíbrios, ansiedade, pensamentos negativos, mal-estar, e vamos sentindo aquele abraço amoroso do nosso Mestre. Ó Senhor, quanta luz, quanta paz. Mestre, nós queremos ainda pedir ao Senhor a permissão para os bons espíritos aqui presentes colocar nas nossas águas copos, filtros, caixa d'água, aquele bálsamos fluidos trazido do alto, o remédio para o nosso corpo físico e espiritual. Queremos agradecer a oportunidade bendita de estarmos aqui, ó Jesus. Obrigado por tudo que recebemos nesta noite, por todo o amor e misericórdia, amparo. Senhor Deus, nos abençoe. E que o Senhor Jesus continue sempre junto de nós, hoje e sempre. Que assim seja.